Quando a gente pensa no Irã, o que vem à cabeça? Um país fechado, mulheres obrigadas a usar o véu islâmico e um lugar hostil ao Ocidente? Essa é a imagem que muita gente tem. O Irã é um país antigo, mas a população é jovem, urbana, conectada. Mais de 80 milhões de pessoas vivem entre essas contradições e resistências. O Irã é profundamente artístico, tecnológico, científico e, sim, tem censura e repressão também, mas muita gente lutando por mudança. As mulheres, por exemplo, são maioria nas universidades. Muitas, inclusive, estão na linha de frente das manifestações por mudanças. E mesmo sob risco de serem presas, elas desafiam o sistema todos os dias. O sistema eleitoral existe, mas o poder final é o religioso, dos ayatolás. No meio de tudo isso, o conflito recente. Um Irã que reivindica ter terminado e vencido uma guerra de 12 dias com Israel e também os Estados Unidos. Quinta-feira, 26 de junho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Adriana Carranca, que é especialista na cobertura de conflitos internacionais, escreveu também o livro O Irã sob o Chador, que é fundamental para a gente ter essa conversa que a gente vai ter a partir de agora. Adri, obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada, Gabi, muito bom estar com você mais uma vez. Um prazer, e acho que é fundamental a gente ter essa conversa no momento que a gente tem uma cobertura de imprensa que muitas vezes é carregada de bastante estereótipo a respeito do Irã. Mas acho que a gente pode começar essa conversa, talvez pelo patamar que a gente tem agora desse conflito. O momento, né, é de o Irã anunciando, junto com Israel, né, um cessar-fogo, depois o Donald Trump também, e cada um pouco puxando para si a responsabilidade, vamos dizer assim, ou a adesão a esse cessar-fogo. Então, a partir daí, o que a gente pode esperar para os próximos dias, se ainda dá, de repente, para dizer que a gente não pode, talvez, se surpreender com bombardeios ainda, ataques, talvez a gente tenha que esperar mais algum tempo, se ainda dá para esperar alguma escalada ou é um momento realmente de respiro depois desses mais de 10 dias, né? Olha, Gabi, eu acho que esse conflito continua extremamente imprevisível, como foi desde o início, né? A gente não sabia exatamente, no momento em que Israel bombardeia o Irã, nós não sabíamos exatamente como o Irã responderia, né? Como os Estados Unidos responderiam, se os Estados Unidos viriam em socorro de Israel. E a gente viu que os bombardeios americanos também, uma escalada, né, dos conflitos, mas a gente viu também um Irã que se provou, né, bastante isolado e enfraquecido, porque não tenha dúvida de que o Irã teria respondido de outra forma se não tivesse num momento de tamanha fragilidade, né? O Irã ele tem essa fragilidade hoje porque ele tem um principal parceiro dele, que seria a Rússia, envolvida num outro grande conflito com a Ucrânia. Ele perdeu os seus grupos, os grupos armados que ele financiava, praticamente foram dizimados, o Hamas, né, em Gaza e o Hezbollah no Líbano, também por Israel. Então, o Irã mostrou que ele precisava dar, claro, uma resposta doméstica, né, a esses ataques. Os iranianos, desde os ataques de Israel, foram às ruas protestar contra esses ataques, depois contra os ataques dos Estados Unidos, né? Você tem uma grande parte da população iraniana
que é contra o regime dos ayatolás, mas que não aceita uma intervenção internacional, não acredita que uma intervenção internacional seja a solução para o problema, quanto menos do Irã, de Israel e dos Estados Unidos, que tem ali um histórico, Israel em Gaza e no Líbano, e os Estados Unidos no Iraque e Afeganistão, que são as duas principais fronteiras com o Irã. Então, o Irã, ele responde, mas responde dentro de um limite da sua capacidade, responde para dar, principalmente, uma resposta doméstica para a população que é contra qualquer intervenção internacional. E aí, Adriana, eu acho importante também a gente entender, ou tentar pelo menos entender a motivação disso, né? Por que que isso começou? Porque a gente está falando... Os Estados Unidos acusam, e também a justificativa de Israel é essa, de um descumprimento de um acordo por parte do Irã das normas de enriquecimento de urânio. Mas isso não é de agora que se sabe, né? E que essa discussão está sendo levantada. Então, por que que isso aconteceu, né? Por que que esses ataques foram agora, nesse momento e nesse contexto político que a gente tem também? Bom, você resumiu bem. O programa nuclear iraniano, ele existe desde os anos 50, ele foi estabelecido pelos Estados Unidos, ele foi financiado pelos Estados Unidos quando era ainda o governo de Shah Reza Pahlavi. O governo de Shah Reza Pahlavi mantinha uma aliança, tanto política quanto de segurança, com os Estados Unidos e também com Israel, né? Era um governo que procurou ocidentalizar o Irã, procurou secularizar o Irã, e justificava essa aliança incondicional com o Ocidente com o progresso, dizendo, com promessas de que o Irã, né, haveria grande progresso econômico para o Irã. No entanto, durante os quase 40 anos de governo do Shah Reza Pahlavi, a maioria da população iraniana não viu esse progresso, não se beneficiou desse progresso econômico, ele beneficiava uma pequena elite. O regime do Shah Reza Pahlavi é preciso dizer, um regime extremamente autoritário. Próprios Estados Unidos ajudaram o Irã, nessa época, a montar uma polícia muito violenta e autoritária, né, para que o regime não fosse derrubado, né, para evitar qualquer dissidência, e isso foi o que abriu o espaço para a emergência do Ayatollah Khomeini, que na época estava exilado na França por conta dessa perseguição do governo do Shah Reza Pahlavi para qualquer dissidência. Ele passa a falar do exterior, né, e promete uma democracia islâmica. Isso falou muito com o coração dos iranianos, né, que estavam cansados de mais de quase 4 décadas da monarquia do Shah Reza Pahlavi, e eles, então, houve essa revolução que permitiu a volta do Ayatollah Khomeini, ele assume o poder. A gente tem líderes, ativistas muito proeminentes, como a Shirin Ebadi, que mais tarde é a primeira mulher, a primeira iraniana a ganhar o Nobel da Paz. Ela apoiou a Revolução Islâmica, ela acreditava nas promessas do Ayatollah Khomeini. Ela logo viu que essas promessas não foram cumpridas, então ela se torna dissidente, como muitos iranianos ali se tornaram, faziam parte do movimento reformista que vinha crescendo. A gente tem que pensar que mais de 70% da população iraniana não viveu sobre o regime anterior do Shah Reza Pahlavi, né? Ela não vê muito sentido nessa revolução e no regime dos ayatollahs, e é largamente contra esse regime. E tem também os reformistas, os que participaram desse momento, mas se desembarcaram, né, do governo dos ayatollahs. Então você tem o Irã sofrendo bastante essa oposição interna, né, doméstica. Ele se fragiliza porque ele tem, né, existe uma disputa, isso é importante dizer também, Gabi, o Oriente Médio é muito complicado de explicar, né, muito complexo, é um verdadeiro jogo de xadrez. O Irã, ele tem uma disputa pelo domínio, pelo controle do mundo muçulmano,
tanto político, quanto cultural, quanto religioso, com a Arábia Saudita, que é sunita. O Irã, o regime dos ayatolás, é xiita, são duas linhas diferentes do Islã. São dois produtores de petróleo, o Irã tem uma grande reserva de gás, que disputa com países do Golfo também. Então, existe essa disputa por esse controle, e o Irã, quando o Irã se estabelece como essa potência, essa liderança, né, no mundo muçulmano, primeira nação teocrática muçulmana, a Arábia Saudita e os países do Golfo reagem a isso. Então, a gente vive, muitos dos conflitos que a gente vive hoje tem essa disputa. Dentro dessa disputa, o Irã passa a financiar grupos armados contra a Arábia Saudita, a influência do Catar, de outros países. Então, financia o Hezbollah no Líbano, financia o Hamas na faixa de Gaza. Com a guerra, né, a ofensiva brutal de Israel, depois do 7 de outubro, depois dos atentados terroristas do Hamas, você tem praticamente o Hamas dizimado, toda a liderança do Hamas foi morta. Israel se volta então para o Líbano, porque sabe que o Hezbollah era um grupo que vinha já bombardeando Israel em defesa dos palestinos, e depois de enfraquecer muito o Hezbollah, era natural que Israel se voltasse então para o Irã, porque o Irã é a última resistência ao projeto do Benjamin Netanyahu, que é de estabelecer um único Estado de Israel, inclusive nos territórios ocupados. Tem indiretamente a ver com o programa nuclear, que é claro que a ameaça nuclear do Irã é uma ameaça existencial a Israel, mas ela não era emergencial, né? O Israel usou um documento da ONU que dizia que o Irã violava o Tratado de Não Proliferação de Armas, mas isso já vinha acontecendo há muitos anos, então não era novidade, e o relatório é do dia 12 de junho, Israel atacou o Irã num ataque muito bem planejado, coordenado, que assassinou grande parte da cúpula militar do Irã. Então, eles atacaram no dia seguinte, quer dizer, obviamente não é um ataque que poderia ter sido planejado da noite para o dia, isso já vinha sido planejado certamente por Israel. Ao mesmo tempo, eu queria a sua avaliação de como o Irã pode estar pressionado politicamente por estar isolado nesse momento. Então, qual é a chance, você avalia, primeiro, de agora, de fato, com toda essa pressão, o Irã querer responder, né, com uma bomba nuclear que venha daqui a algum tempo, ou com a construção, né, a finalização desse processo, e, por outro lado, como é que a população vem enxergando esse programa nuclear, né? Porque não é de hoje que, do ponto de vista dos iranianos, eu já vi algumas entrevistas suas a respeito disso, eles defendem o programa nuclear como um meio de independência energética. Essa característica está mudando também, a maneira de enxergar pode ser também uma maneira de apoiar também o desenvolvimento de armas nucleares nesse sentido? O Irã, ele retomou o seu programa nuclear depois que Donald Trump se retirou unilateralmente do acordo de paz em 2018, que foi firmado 3 anos antes pelo antecessor Barack Obama. É preciso lembrar também, Gabi, que o Irã ele tem as suas 2 maiores fronteiras, são com o Iraque e o Afeganistão, onde ocorreram as 2 maiores intervenções militares americanas. Então, desde 2001, principalmente depois de 2003, com a invasão do Iraque, o Irã se vê cercado de tropas americanas, né? E isso fez com que ele também acelerasse o seu programa nuclear. Você me perguntou da questão da oposição, né, dos iranianos. Os iranianos sempre defenderam que o Irã tem direito a desenvolver energia nuclear. Mais recentemente, principalmente depois de 2003, esse sentimento vem mudando para um apoio, inclusive para a defesa, de desenvolvimento de armas nucleares para a defesa, porque eles se enxergam realmente encurralados pelos Estados Unidos, principalmente depois da invasão do Iraque. E se a gente olhar o que aconteceu no Afeganistão, praticamente os Estados Unidos devolveram o Afeganistão
de mão beijada para os talibãs, depois de 20 anos de uma guerra brutal que matou milhares de civis. O Iraque virou um caos. A gente pode discutir, né, se o regime brutal do Saddam Hussein, não é sobre isso. A questão é que depois da queda do regime, o Iraque virou um caos, com enorme número de mortos civis também. Então, o Irã certamente o regime iraniano vê no seu programa nuclear, agora talvez mais do que nunca por conta do seu isolamento, a sua única capacidade de defesa. E ele pode sim fazer um acordo agora, mas se a gente olha a longo prazo, todas essas ações, tanto de Donald Trump quanto de Benjamin Netanyahu, deixam o mundo mais inseguro, né? E inclusive os israelenses, né? Sim, eu queria te ouvir um pouco falar sobre que país é o Irã, até a sua avaliação também sobre a cobertura da imprensa hegemônica a respeito desse conflito e esse olhar sobre o Irã. E aí, trazendo um pouco do país e da sociedade, né, do Irã, que já foi o maior império do mundo, o Império Persa, também culturalmente, né, que tem essa dicotomia que é opressora. Então a gente lembra muito da morte da Mahsa Amini por conta de um véu, né, porque a polícia de costumes disse que ela estava usando o véu de maneira errada. Então isso é muito simbólico quando a gente fala sobre como as mulheres, né, são tratadas, mas ao mesmo tempo elas estão em espaços estratégicos da política, da economia também. E por outro lado, existe um desenvolvimento tecnológico muito grande por parte, quando a gente olha para a educação. Queria que você trouxesse um pouco desses aspectos para a gente enxergar como que é essa sociedade, como é que ela funciona hoje e também como é que a população enxerga o regime político iraniano, porque o Donald Trump já falou, é uma intervenção, né, ao Irã também, mas ele já falou sobre uma mudança, questionou o regime iraniano e imagino que a sociedade, talvez, ainda que defenda uma mudança, não seja por uma intervenção externa. Então, queria toda essa sua avaliação com base no livro que você já escreveu, né, há 15 anos. Eu vou te contar como foi a minha primeira chegada, a primeira vez que eu fui ao Irã. Por favor. Eu estava, obviamente, tensa, com medo. A gente lê, né, sobre o Irã, tudo que eu lia sobre o Irã era sobre o programa nuclear, era sobre a radicalização. Na época era Mahmoud Ahmadinejad, que era um presidente bastante radical, que falava muito, né, tinha um discurso muito radical na própria ONU, e um discurso público muito radical. E eu cheguei então no Irã, né, o que eu vou encontrar nesse país? Achando que eu iria encontrar um país destruído, né, por anos de guerra. Eles se envolveram logo depois da Revolução Islâmica em uma guerra de 8 anos com o Iraque, na qual os Estados Unidos apoiava Saddam Hussein contra o Irã. Eles foram, obviamente, impactados por sanções econômicas durante anos. Então, eu imaginei que chegaria num país empobrecido e radicalizado e destruído por guerras. E, no entanto, eu chego no Irã já com o véu, porque é lei no país que as mulheres se cubram, mesmo as mulheres estrangeiras. Então, quando você está ainda no avião, você entra no espaço aéreo iraniano, o comissário de bordo pede que as mulheres se cubram. Eu já sabia disso por conta de outros colegas que estiveram no Irã antes de mim, então eu já tinha me preparado, comprei o véu. Eu comprei um véu nos Emirados Árabes, onde eu havia feito uma parada, né, no voo em direção ao Irã. Bom, chego no Irã toda coberta de preto, só com o rosto assim, de fora, muito, muito tensa. Chego num aeroporto extremamente moderno, tinha vidros, assim, e era possível ver as pessoas do lado de fora que estavam esperando, aguardando os passageiros, e eu identifiquei a minha tradutora, que estava de calça jeans, de tênis All-Star, com uma blusa, uma bata super colorida, embora cobrisse os braços, como são as regras do país, mas
né, muito moderna também, toda maquiada, com um véu que cobria só uma parte, assim, mal cobria, na verdade, o cabelo. E ela olhou para mim e falou: Adriana, o que você está fazendo aqui vestida desse jeito? Nós, iranianas, somos muito modernas. E nós fomos para o centro de Teherã com ela dirigindo, estava uma prima dela também, vestida da mesma forma, ouvindo funk iraniano. Então, ali, já toda a ideia que eu tinha, muito por conta da cobertura ocidental, né, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, caiu por terra, né? Então, você tem, sim, um regime que é brutal, você tem um regime que controla, sim, a população com relação aos costumes, e isso eu imagino, eu acredito que tenha menos a ver com religião e mais com política, porque os ayatolás consideram que as pessoas com costumes mais liberais, elas são mais ocidentalizadas. Então, se tiver que emergir, né, uma oposição ao governo, vai sair dali. Então, eu vi mesmo, eu testemunhei nas ruas, inclusive me pararam a polícia, a tal polícia da moral, me para e me pergunta com alguma crítica, né, com relação ao véu, mas logo vê que eu estou falando outra língua e se afasta. Mesmo que eu estava com a tradutora iniciou uma conversa, mas ele, vendo que eu era estrangeira, se afastou. Mas eu vi outras mulheres sendo presas. E elas são presas todos os dias, e elas desafiam os ayatolás todos os dias. Na época, uma das vezes que eu estive lá, elas estavam fazendo um protesto silencioso contra o governo, em que elas paravam o que elas estivessem fazendo por 1 minuto e ficavam em silêncio. Então, se elas estivessem andando na rua, as mulheres paravam no meio da rua, se elas estivessem dirigindo, elas paravam no meio da rua, o carro, e faziam 1 minuto de silêncio contra o regime. Era um protesto silencioso. A própria forma de se vestir se tornou uma bandeira política, né? De fato, as mulheres que são contra, né, principalmente as jovens que vivem em áreas urbanas, elas se vestem de uma forma mais, elas tentam burlar as regras do Irã. Por exemplo, eu entrevistei eu vi passando na rua uma taxista, uma mulher dirigindo um táxi, Women's Taxi, escrito em inglês, táxi das mulheres. E liguei para a companhia, chamei um táxi porque eu queria saber o que era essa companhia. Era uma cooperativa, na época, com 900 motoristas, todas mulheres, que só transportavam mulheres. Então, mulheres que queriam sair com roupas mais ousadas, que estavam indo para uma festa privada, onde elas não usam véu, não usam nada, pelo contrário, usam salto, mini saia, cabelão solto, são bastante extravagantes, né? E essa cooperativa transportava, então, mulheres para que elas pudessem se vestir da forma que quisessem, se comportar da forma que quisessem, sem serem abordadas tanto pela polícia como com assédio, né? E então era impressionante, né, essa movimentação das mulheres. Isso tem muito a ver com a guerra no Iraque contra o Iraque, em que praticamente todos os homens foram para o fronte de batalha, e então os espaços públicos, né, os cargos públicos, os empregos públicos, eles acabaram sendo ocupados por mulheres, e quando os homens voltaram da guerra, elas não abriram mão desse espaço. A universidade, você tem razão, mais de 70% dos alunos de universidade são mulheres, então você vê também um protagonismo. Elas exercem todas as profissões que se imagina, né? E exercem ali a sua oposição possível nesse momento, né? Eles veem o regime, em geral, a população urbana do Irã, que é mais politizada, muito atenta à geopolítica mundial, ela sabe, ela entende que esse regime dos ayatolás, ele acontece desde 79,
Adriana, você contou assim, achei brilhante a sua descrição, porque mostra muito nuances de um país que é bastante complexo e que é visto, né, muitas vezes, aqui no Brasil também, mas enfim, no Ocidente, de uma maneira muito estereotipada, muitas vezes, né? No Irã, o que se vê não é, e o que é não se vê. Então, você tem muitos iranianos, eles têm uma atitude, um comportamento público por conta das regras, porque eles também não querem problema toda hora, mas eles se comportam de uma forma completamente diferente no espaço privado, né? Eu fui a festas, assim, os jovens fazem tudo que os jovens fazem no mundo inteiro, os jovens iranianos fazem, tem uma produção cultural, poesia, música, a própria política, eles falam sobre política o tempo todo, são todos muito bem informados, então isso é bastante... A própria Shirin, né, só para completar, a Shirin, eu me lembrei de uma passagem, quando eu fui entrevistar, eu peguei um desses táxis de mulheres e fui entrevistar a Shirin, ela não atendia o telefone, eu fui bater na porta dela. Não lembro como eu peguei o endereço, mas ela abriu a porta e ela estava de véu. E eu perguntei, Shirin, você ganhou o prêmio Nobel pela defesa dos direitos das mulheres. No Ocidente, a gente vê muito, né, o véu como um símbolo da opressão. Então, verdade. Eu imaginaria que você não usaria o véu. Ela, por que você me atendeu com o véu? Ela falou, porque eu não luto pelo direito de não usar o véu. Eu luto pelo direito de escolha, ainda que eu escolha usar o véu. Mas tem que ser a minha escolha, não uma imposição do Estado. Então, isso é muito importante, não só no Irã, mas para todos os países muçulmanos que eu percorri. O feminismo está muito baseado na questão do direito da escolha, ainda que elas escolham seguir a sua religião, a sua própria cultura e rejeitem uma cultura ocidental. É o direito delas, mas o direito da escolha é muito importante. Muito bom. Lembra um pouco, né, aqui algumas lutas que a gente tem também no nosso feminismo, né, aqui no Brasil. Fundamental, bom, Adriana. As brasileiras não podiam votar também há pouco tempo. Casamentos arranjados no Brasil, no norte, a questão do aborto. Exatamente. Aborto, isso tudo, né? A gente faz pouco tempo, não são conquistas tão antigas também do próprio Ocidente, aqui nos Estados Unidos também. Né, o direito de voto, são coisas recentes da nossa história. Se você olhar sob a perspectiva dos 4.000 anos de história do Império Persa, ou dos tantos anos de história do mundo. Há muitos paralelos, é claro, entre nós, guardadas a cultura de cada país, que deve ser preservada também. Né? A nossa cultura é importante que seja preservada, independente das nossas escolhas. Fundamental essa conversa. Adriana, um prazer te ouvir, aprender com você. Eu sou uma grande fã do seu trabalho e também tenho certeza que a nossa audiência está com esse mesmo sentimento aqui de aprendizado também. Obrigada, querida. Estava com saudade de conversar contigo. Eu também, sempre. Conte comigo sempre. Você também. Até uma próxima. Até mais. Até. Obrigada. Aproveito aqui esse finalzinho de Em Detalhes para te lembrar de ver com a gente na nossa aula de domingo para ensinar todo mundo a investir. A nossa aula aberta, gratuita, Investir é para Todos, com o Eduardo Moreira. Você vai ter a oportunidade de aprender quais são os erros mais comuns, começar a investir do zero, como é que funciona o mercado financeiro, tudo isso você aprende com a gente no dia 29 de junho, domingo, 8 horas da noite, ao vivo e online. Deixa o seu e-mail aí, em detalhesdesérie.com.br. Você vai ter a oportunidade de assistir a essa grande aula. Não perde, é só deixar o e-mail nesse finalzinho. Aproveita esse respiro entre um programa e outro e coloca o seu e-mail lá para receber todas as atualizações. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes de segunda a sexta-feira, também nas plataformas de áudio. Até amanhã. Talvez, se ela mais de uma hora olhando, você chegue a alguma conclusão. Agora, se ao invés de te mostrar essa tabela... Essa é a minha aula que ajudou o maior número de pessoas a começar a investir. Se chama Investir é para Todos. Eu gravei há mais de 3 anos e foi um sucesso estrondoso. 77 mil pessoas assistiram à última aula.
E várias pessoas que entram nos meus cursos ainda assistem essa aula. Eu reformulei essa aula, atualizei ela e adicionei várias coisas para tornar essa experiência ainda melhor, mais acessível e mais fácil para todo mundo. Para ninguém ter desculpa que não investe porque não sabe investir. Essa aula vai acontecer gratuitamente, online e ao vivo, no dia 29 de junho, às 8 horas da noite. E chame seus amigos e amigas para participar também. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na DCL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.